Olá, Carolina. Esta é uma videoaula da disciplina Algoritmos em que começaremos a falar sobre um recurso da programação que são as estruturas, que também são conhecidas como registros. Até esta parte do curso, você já sabe que para representar qualquer informação do problema que está sendo tratado através do algoritmo, você deve reservar espaço na memória RAM, criando as variáveis. Você também sabe que cada variável é capaz de armazenar um único valor, ainda que este valor seja alterado durante a execução do programa. Também já sabe que para declarar uma variável na linguagem C, é necessário definir o tipo de dado do valor a ser armazenado nessa variável. Além disso, você também sabe que é possível criar estruturas de armazenamento de valores como vetores e matrizes que armazenam coleções de valores, porém, todos eles do mesmo tipo de dado, definido na declaração do referido vetor ou matriz. Sendo assim, até este ponto do curso, vimos que quando é necessário criar estruturas de armazenamento mais complexas, é possível criarmos estruturas homogêneas até então, que são os vetores e matrizes, e também as strings, que na verdade também são vetores, porém que não armazenam valores numéricos, e sim caracteres. O termo homogêneo, que caracteriza estas estruturas já conhecidas, significa que todos os valores armazenados nas posições dessas estruturas são do mesmo tipo de dado. Ainda, até o momento, nessas estruturas, todos os elementos armazenados entre as posições delas são de tipos de dados primitivos da linguagem C. No caso, para armazenar um valor numérico inteiro, sua estrutura deverá ser do tipo int, todos os elementos são do tipo int entre as posições da estrutura. Para armazenar um valor numérico real, a sua estrutura deverá ser do tipo float ou double. Para armazenar um caractere entre as posições da estrutura, no caso uma string, o tipo da sua variável, do seu vetor, deverá ser char. No entanto, em muitos casos, necessitamos armazenar conjuntos de informações que estarão relacionados, formados por diversos tipos de dados primitivos. Desta forma, é possível criarmos um outro tipo de estrutura de armazenamento, que vamos conhecer a partir de agora, que são as estruturas heterogêneas. Estas estruturas vão aparecer quando existirem situações em que o dado do problema a ser representado em um programa de computador é composto por um conjunto de valores, sendo que cada um desses valores pode ter um tipo de dado distinto. Além disso, em alguns casos, a representação de um dado composto por um conjunto de informações só faz sentido, representar esse dado envolvido no problema se todos os valores estão presentes e relacionados. Ou seja, a representação de um dado composto deve conter todas as informações identificadas. Então, é interessante ter recursos na linguagem de programação que permitam, de alguma forma, que o programador assegure a existência destas informações no programa e ainda consiga garantir que elas estejam relacionadas. Existem recursos da programação que possibilitam a representação organizada desses dados, que são relacionados, que compõem uma informação mais composta, em um programa de computador. E este recurso são as estruturas que você conhecerá e aprenderá a incluí-las em seus códigos a partir de agora. As estruturas são comumente também chamadas de registros. Algumas linguagens de programação, inclusive, utilizam este termo explicitamente em sua sintaxe. Alguns exemplos de informações que nos levariam a utilizar estruturas para serem representadas em nossos códigos, por exemplo, para representar o endereço de uma pessoa, uma empresa, etc. Na prática, a informação endereço, para ser completa, ela é composta por um conjunto de informações, como, por exemplo, o nome da rua, que é um texto,
o número do prédio, que é um valor inteiro, e o nome do bairro, que também é um texto. Um outro exemplo seria a representação de fichas que contêm os dados pessoais de um cliente de uma empresa. Na verdade, todo cliente possui mais de uma informação que compõe os seus dados pessoais. Alguns exemplos de informações que poderiam ser utilizadas são o nome da pessoa, que é um texto, o número do CPF da pessoa, que poderia ser representado como um valor inteiro, se não forem considerados os pontinhos e tracinhos da formatação usual, ou caso esses caracteres fossem considerados, esta informação seria também um texto. E também poderíamos ter o telefone para compor o conjunto de informações dos dados pessoais de uma pessoa, que comumente recebe o mesmo tratamento mencionado para o CPF, podendo ser visto como um valor inteiro ou um texto, sendo que o mais comum é ser tratado como uma informação cujo tipo é um texto, ou seja, uma string. Também poderíamos ter a necessidade de representar um ou vários produtos em nosso programa, sendo que um produto, na verdade, é composto por um conjunto de informações, como, por exemplo, um código, que normalmente é um valor inteiro, a sua descrição, seu nome, que é um texto, uma string, e o seu preço, que é um valor numérico real. Chegamos então na definição de variáveis compostas, que serão necessárias quando incluirmos estruturas em nossos códigos. Primeiro, entenda que, quando um determinado dado que devemos representar em nossos códigos, na verdade é uma estrutura de dados composta por diversos valores, que podem ser de tipos diferentes, primitivos ou não, a gente vai ver como criar novos tipos de dados que estarão disponíveis no nosso programa. Então, temos um conjunto heterogêneo de dados. O termo heterogêneo se refere à distinção entre os tipos de dado dos valores de cada informação contida na estrutura. E para representar e operar estes dados em nossos programas, devemos ter variáveis. Porém, agora estas variáveis, na verdade, armazenam um conjunto de valores, e não mais um único valor, que pode ser cada um de um tipo diferente ou todos do mesmo tipo, nada impede. Com isso, temos as variáveis compostas heterogêneas. Formalmente, estas variáveis são conhecidas como estruturas ou registros em algumas linguagens de programação. No caso da linguagem C, que estamos utilizando no curso, são conhecidas como estruturas, ou ainda structs, que é o termo utilizado na sintaxe e documentação dessa linguagem. Para fecharmos então esta videoaula, uma estrutura pode ser definida como uma coleção de uma ou mais variáveis relacionadas, que podem ser chamadas de campos da estrutura, que são cada uma das informações que compõem a informação, o dado a ser representado no nosso programa, sendo que cada uma dessas variáveis ou campos pode ser de um tipo de dado distinto das outras. Como exemplo, temos a estrutura que representa o empregado de uma empresa, que é composta por 4 campos, que são o nome do empregado, que é um texto, o sobrenome, que também é um texto, o salário do empregado, que é um valor numérico real, e o cargo que o empregado ocupa, que também é um texto. Fechamos aqui esta videoaula, rapidinho. Na próxima videoaula continuaremos falando sobre as estruturas e veremos como incluir este recurso em nossos códigos escritos na linguagem C. Até lá!